um assunto que eu pensei bastante que seria interessante de abordar e que às vezes no dia a dia a gente não consegue refletir tanto o quanto é importante parar para escutar, trabalhar essa audição, trabalhar essa escuta perante outras pessoas. Um senhor de idade que quer contar uma história, às vezes a gente fica sem paciência, ou alguém está conversando com você e querendo passar uma informação, e a gente vive uma mente tão acelerada, tempos acelerados sempre foram, na verdade, mas cada vez mais com a tecnologia, e às vezes parar e acalmar a mente é um desafio. Trabalhar a escuta é realmente uma conquista que a gente pode ter e até um autoconhecimento de como a gente lida com situações, às vezes, quando uma pessoa está contando uma história, ou quando você vai pedir uma informação para alguém na rua que você está perdido e ela vai indicar o caminho e você parece que não consegue captar aquilo. Então, assim, o escutar, até às vezes, é um trabalho muito interessante, principalmente no sentido de você perceber o quanto que você pode acalmar a sua própria ansiedade. Ou então é uma autoanálise de quanto a gente é ansioso perante fatos do dia a dia que a gente não consegue nem perceber. Ficamos tão acelerados, com tanta informação, ou com tanta vontade de falar e nos representar perante as situações, ou tá numa festa e você fala muito ao invés de escutar, demonstra um pouco uma ansiedade, às vezes uma necessidade muito grande de falar. Gravar vídeos como esse, por exemplo, pode ser um processo de, às vezes você quer falar muito, fala aqui, usa uma ferramenta que você possa expressar suas vontades de falar, mas no dia a dia tenta trabalhar a questão da escuta. Às vezes, como psicólogos, psicanalistas, psiquiatras ou pessoas que trabalham nessas vertentes, elas conseguem com o tempo ir trabalhando muito essa força da escuta no sentido de ir acalmando às vezes e deixar o outro falar no sentido de compreender. Gera uma paciência, você vai trabalhando a resiliência, você vai trabalhando fatores que são determinantes que podem auxiliar nessa calmar a mente. Recentemente eu escrevi um artigo que fala da importância, às vezes, de parar para ouvir vendedores ou pessoas que te abordam na rua querendo vender uma balinha, um, ou contar uma história, uma mãe que tem 5 filhos e precisa de um auxílio, ou uma pessoa que está com alguma doença. Às vezes a gente não tem paciência nenhuma dessa escuta, de alguém parar e te interromper, mas trabalhar essa habilidade pode ser interessante para você mesmo, que é um empreendedor ou um profissional da comunicação que trabalha com a informação de uma maneira geral. Você passar essas informações para outra pessoa, você passar, na verdade, a escuta, você deixar essa escuta ser mais. Você trabalhar essa escuta com calma, você deixar ela ser um processo de determinante de você ficar mais quieto, de você ter paciência, de você ter essa habilidade de aprender a ouvir os outros sem essa necessidade de falar o tempo todo, demonstra muito sobre você. Às vezes facilita muito até de uma maneira de você ser mais neutro perante algumas situações, perante os outros, perante pessoas, que isso trabalha com o tempo, essa resiliência, essa capacidade de escutar. Então aprender a escutar é um processo que com o tempo você vai limpando questões, você vai limpando essa boca que quer falar o tempo todo, essa vontade de expressar. Claro que tem pessoas comunicativas e existem pessoas que são mais tímidas, que preferem não falar. Isso não quer dizer que não seja uma habilidade ou não. As pessoas tímidas, às vezes, ela pode estar com medo de um julgamento, de uma crítica, e ela prefere se esconder. O que a gente fala é trabalhar as questões que às vezes você está ansioso ou com medo. Então, se você tem medo de falar, vai trabalhar a fala. Claro que é importante você se expressar, você aparecer gravando um vídeo como esse, ou falar mais em público, que muitas pessoas têm dificuldade. E ao mesmo tempo, se você fala muito no sentido de ansiedade, de querer ganhar espaço, de querer representação perante as pessoas, essa angústia de falar o tempo todo, de se sentir representado, é interessante você trabalhar essa força e o poder que é a escuta. Então, uma dica minha que eu deixo nesse vídeo é pontualmente como aprender a acalmar e a ouvir situações, às vezes, a ouvir uma história sem a mente acelerar, a prestar atenção. Quantas pessoas você está contando uma história, ela já está pensando em milhões de outras coisas ao mesmo tempo,
E se você perguntar depois o que ela falou, normalmente muitas pessoas nem começaram a prestar atenção. Então, trabalhar a habilidade da escuta também é trabalhar o seu conhecimento, a sua habilidade de concentração e também de viver no momento, de você estar ali exatamente onde você está para conseguir escutar e para conseguir estar mais representado com as outras pessoas e as pessoas ao seu redor, e também dicas que muitas pessoas deixam, como a meditação, por exemplo, num processo de você se escutar internamente, escutar ao redor, escutar situações, não só pessoas, não só falas, mas estar mais atento ao que está realmente acontecendo no exato momento e não deixar essa mente acelerada o tempo todo falar com você e você às vezes não conseguir perceber a importância dessa escuta. Então é um treinamento importante que senão no dia a dia a gente não consegue ouvir. E quantas vezes eu percebo em grandes profissionais, grandes pessoas que lidam com questões, com altos cargos e questões extremamente importantes, que às vezes você passa uma informação e ela não consegue nem ler um vídeo, ela não consegue nem começar e já está fazendo perguntas, já está querendo uma aceitação. Aceitação, na verdade, já está querendo expressar suas vontades sem conhecer pontualmente, sem trabalhar pontualmente essa importância da escuta. Então é muito interessante trabalhar a escuta. Realmente é um trabalho que eu deixo aí como uma dica de mudar e se conhecer, nem que seja aos poucos.